Tanto que o trabalho da Rocha era justamente fazer com que a igreja local olhasse ao redor e olhasse para as pessoas, para as condições ambientais onde elas estavam vivendo e considerasse tudo isso no seu trabalho de evangelismo, né, e de cuidado espiritual. Mas eu não estou lembrada de nenhuma igreja que tivesse realmente se envolvido por conta própria, assim, do cuidado do meio ambiente. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma roda de conversa aqui no Liberchat Podcast. Você já conhece o podcast? Primeira vez está ouvindo o podcast? Estamos também no Spotify. Então vou dar um tempinho aí para você já se inscrever nas redes sociais. Tem o Liberchat _, que é o nosso Instagram. Tem o YouTube também, que é Liberchat Podcast lá no canal do YouTube. E no Spotify, a mesma coisa, tá? Então Spotify e Liberchat você vai encontrar ali e você vai se inscrever e vai ouvir também os episódios que já estão gravados lá. E olha que os episódios estão maravilhosos. O feedback tem sido excelente. Muitas pessoas têm comentado, têm agradecido sobre o nosso bate-papo e sobre os convidados que aqui vêm. E hoje nós temos uma convidada muito especial que eu a conheci há pouco tempo no Congresso de Líderes Religiosos. E é a Raquel. Ela veio de uma outra cidade, pegou um trânsito terrível que nós estamos gravando aqui em São Paulo. O podcast acontece aqui. Mas ela conseguiu chegar a tempo para nós batermos esse bate-papo. Ela é bióloga, então você já imagina que assunto nós vamos falar, né? É mais um daqueles assuntos que eu digo que é sempre relevante. Raquel, muito bem. Tudo bem com você? Muito obrigado por ter vindo. Eu já gosto de agradecer no início, sabe por quê? Porque a nossa conversa vai ficando tão empolgante e aí acaba, e às vezes eu acabo cometendo erros não agradecendo o nosso convidado. Que gafe, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que você veio de longe, se dispôs no seu dia aí, que você poderia estar fazendo outra coisa. Mas engajada com o movimento que você defende, você se dispôs a sair da sua casa, sair da sua cidade, vir para cá, bater um bate-papo conosco, tá bom? Liberchat é o nosso podcast, tem uma ideia de liberdade. Então, você tem liberdade aqui para falar, tá em chat, é bate-papo, tranquilo, tá bom? Estamos em casa, aliás, estamos no estúdio, falando que você está em casa, no carro, em qualquer outro lugar. Mas, Raquel, vamos lá. Você veio de Campinas, me fala se você é evangélica, qual a denominação que você é, o que você faz, pode repetir aí a sua formação, vamos se apresentar para o público de casa, te conhecer melhor e te acompanhar depois nas redes sociais aí, tá bom? Fica à vontade. Bom, eu também queria já aproveitar e agradecer o privilégio, acho que é o meu primeiro podcast. Então é um prazer. E vou falar de coisas que eu gosto e que eu vivo e que eu tenho feito desde sempre. Então, assim, eu nasci num lar evangélico, nasci num lar da Assembleia de Deus. Depois eu me batizei na Igreja Batista, na adolescência. E hoje eu estou presbiteriana independente, lá na cidade de Campinas, né? E aí eu sou bióloga de formação, fiz biologia na Federal de São Carlos. E desde a minha formação, desde a graduação, que eu estou envolvida com o cuidado do meio ambiente. E assim, eu lembro que quando eu descobri que cuidar do meio ambiente também fazia parte da minha missão como evangélica, foi uma resposta de oração, porque eu sempre tive muita afinidade com o meio natural. Assim, eu sempre morei com meus avós maternos. E meu avô, ele era auxiliar de agrônomo lá em Campinas. Então, acho que eu herdei dele esse amor, esse amor pelo meio ambiente. A gente sempre morou em casa com quintal, tinha bicho, tinha horta, e eu era sempre a parceira do meu avô no cuidado do quintal, né? E aí, quando eu pensei em fazer faculdade, eu fiquei em dúvida entre as biológicas, mas aí a biologia, as ciências biológicas me chamou mais atenção, assim, falei, não, é isso que eu quero fazer. Mas quando eu decidi, eu não sabia o que fazer com isso, assim. Não sabia conectar ainda a minha espiritualidade com a minha vocação, que é a biologia, né? Entendi. Então você já é evangélica, é cristã desde o seu nascimento, né? Sou. E me parece que, pelo que você me disse aqui há poucos minutos, já deu para captar, que a sua intenção em trabalhar com a terra vem mais do seu avô do que da própria religião, não é? Sim, sim.
Tanto que a conexão veio muito tardiamente. Foi na faculdade que eu consegui Aham. conectar as duas coisas. Mas o meu amor pelo meio natural sempre foi desde a infância, assim. Eu lembro que eu conversava com as formigas, levava comida para as formigas, fazia experiências com as formigas. E então eu tenho essa afinidade com o meio natural. E a minha espiritualidade veio junto, mas por muito tempo parecia que eu vivia duas vidas. Eu não conseguia conectar porque eu nunca tinha ouvido falar nas igrejas que eu passei desde a minha infância sobre cuidar do meio ambiente, né? Como mordomia ambiental. Tá. Me diz uma coisa. Obviamente você acredita em Deus, né? Sim. E quando você foi estudar biologia, e você falou para os membros da sua comunidade religiosa, você recebeu alguma crítica dos líderes religiosos, ou alguma recomendação, com medo de você, ao se adentrar mais nas áreas da ciência, Uhum. deixar de acreditar em Deus? Eu falo isso porque quando eu fui estudar história, eu sou formado em história e teologia, Uhum. tá? E quando eu fui estudar história, o pessoal falava, cuidado, viu? Porque senão você vai se tornar ateu. Existem muitos historiadores que se tornaram ateus, tal, eram Uhum. cristãos e tal. Mas depois que eu fui fazer teologia, eu percebi que muitos teólogos também são ateus. É Uhum. interessante isso, né? Porque Sim, estuda sim. sobre Deus e acabam... Não tem como compreender Deus em toda a sua plenitude e acabam, às vezes, ficando chateados com isso e se tornando ateus pela falta de conhecimento. Uhum. E aí, no seu caso, como é que foi? Então, quando eu decidi fazer faculdade, eu sabia que era ciências biológicas, eu fui conversar com meu pastor, que na época era pastor da Igreja Batista, Uhum, lá em Campinas. E aí, assim, é, a primeira fala dele foi pensando em missão. Como é que eu ia usar a minha profissão para missão, né? Batista, envia missionário e tal. aham, E quando eu falei que eu ia fazer ciências biológicas, ele não curtiu a ideia, porque acho que tinha expectativa que eu fizesse, na cabeça dele, algum curso que eu pudesse usar na missão. Então, na cabeça dele era ou pedagogia, ou alguma engenharia, ou medicina, que depois eu pudesse ser enviada para a missão, né? E quando eu falei que era ciências biológicas, ele falou, não faz outro curso que a gente possa usar depois na missão. Então, assim, uma visão bem limitada do que é missão, né? Mas aí eu teimei, porque o meu chamado era mais forte para aham, biologia, fui para a faculdade. E também existia esse medo, né? Você vai para uma faculdade pública, como é que... E é uma cidade distante de Campinas, né? No interior do estado de São Paulo, São Carlos. Como é que você vai se virar lá sozinha? Você vai desconverter? E eu era recente na igreja, apesar de ter essa caminhada aham, evangélica, mas nessa igreja eu era recente, né? Mas eu fui mesmo assim. E na faculdade, eu encontrei um grupo muito bacana, que me ajudou muito a conectar. Foi por meio desse grupo que eu consegui conectar essas minhas duas vidas até então, aham. né? Que foi a ABU, Aliança Bíblica Universitária, que é um movimento estudantil nacional que ajuda os estudantes evangélicos a manterem sua fé durante o tempo na faculdade, mas também a gente usa a nossa fé para evangelizar os nossos próprios amigos, né? E foi aí que eu descobri que eu podia, sim, usar a biologia na minha missão. Dá para conciliar fé e meio ambiente, né? Sem problema Foi, nenhum, né? foi. Geralmente, quando a pessoa é evangélica desde a infância e vai para uma universidade pública, parece que alguns cristãos, né, que não são muito convictos de sua fé, às vezes ficam envergonhados em professar a sua fé no ambiente acadêmico, né? Uhum, E às vezes, para disfarçar ali a sua fé, ele fala que ele é um agnóstico mais pro lado que acredita em Deus, mas Deus não interage muito bem com a história, né? uhum. Geralmente é isso que eu andei transitando uma época pelo campus da Unicamp, lá em Campinas, quando eu Uhum. fazia teologia lá em Engenheiro Coelho, e conversava muito com os universitários, e eles sempre falavam sobre isso quando a gente conversava sobre religião. Então Sim, foi assim e lá que você viu que era possível conciliar meio ambiente e fé. foi. Porque no meio evangélico, geralmente há uma dicotomia. Talvez a forma como a gente pensa, né? Que é o pensamento grego, né? Corpo, espírito, tudo separado e Uhum, tal, né? uhum. E a gente, às vezes, pensa que espiritualidade tem a ver só quando você está na comunidade religiosa. E quando está fora, não. Aí a espiritualidade não entra, só a ciência e tal. Sim. Então você se despertou pelo meio ambiente, ficou mais tranquila quando deu para conciliar as duas coisas. E aí você foi se aprofundando no tema. E aí, me diz, desenvolve mais um É. pouquinho sobre isso aí. Então, quando eu cheguei na faculdade, e aí eu comecei a participar do movimento, né, da ABU, e aí eu lembro que só éramos duas pessoas evangélicas dentro do nosso
da nossa turma de 60 alunos, né? Eu e mais uma amiga. E aí, quando chegou na disciplina sobre evolução, genética, a gente sempre recebia piadinhas dos amigos, né? Porque eles sabiam que nós éramos evangélicas, abeuenses. Mas, no fim, eles acabaram aceitando, porque eles também tinham uma visão distorcida dos evangélicos, né? Que eram ignorantes, não sabiam nada. E, de repente, eles viram que não era bem assim, já que a gente estava ali no meio deles e éramos iguais como eles, né? Mas, durante a ABU, eu li um livro que a ABU Editora lançou na época, isso foi em 2002, que contava a história de um pastor inglês que deixou a sua igreja local na Inglaterra e foi para o sul de Portugal para lutar pela preservação de um estuário, de uma parte de uma praia, que era muito importante para os pássaros migratórios, né, que desciam para o sul de Portugal para se reproduzirem e alimentarem. E aí conta toda a história dele, né? Imagina, isso foi em 1989, uma coisa assim, sabe? Antes dos anos 2000. E ele saiu da igreja dele local, foi com toda a família dele para o sul de Portugal para cuidar de uma área. Então, foi muito inovador, assim. E quando eu li, falei, gente, então é possível, sim, eu juntar as duas coisas, né? E essa história é a história da Rocha, que é uma organização internacional. E foi aí que eu e mais um grupo de amigos aqui no Brasil, a gente entrou em contato com eles lá em Portugal e eles colocaram... a gente não se conhecia aqui no Brasil até então, mas todo mundo entrou em contato com eles lá em Portugal, e eles colocaram a gente em contato aqui no Brasil e falaram assim, existem pessoas evangélicas no Brasil interessados em talvez trazer a Rocha para o Brasil. E aí, em 2002, que a gente começou com essa proposta de ter no Brasil também uma organização ambiental e cristã que lutasse pelo meio ambiente, né? Que fizesse com que as igrejas se engajassem, entendessem o seu chamado, né? Entendessem a mordomia ambiental, a teologia ambiental, a teologia da criação, como quer que seja o nome, porque na nossa história, naquele grupo, até então ninguém tinha ouvido falar nas suas igrejas locais, e já éramos adultos, né? É meio estranho isso, né? Parece que os evangélicos, né, os cristãos, não falam muito sobre a preservação do meio ambiente. Diferente dos católicos, que já tem um histórico enorme, né, de cuidado, né? De engajamento com o meio ambiente, né? Por que será que você acha que os cristãos não falam muito nesse tema? Pergunta importante, mas assim, na minha caminhada, então, desde 2002 que eu tô nessa caminhada de tentar... Depois a gente volta pra Rocha aqui, tá? Porque a gente quer falar do seu instituto também. De tentar... A gente brinca de tentar converter a igreja evangélica para cuidar do meio ambiente, né? Então, as coisas que a gente ouviu nesse tempo todo foi a dificuldade, assim, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? A conversão só de almas, então de entender que aqui não importa, o que importa é você converter as almas das pessoas, porque elas vão para o céu, então o ambiente onde elas vivem não interessa qual é a condição. Né? Eu entendi. Tem mais a ver com a teologia, porque geralmente os cristãos acreditam que são peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. Estamos de passagem e vamos em direção ao paraíso, né? Um paralelo com o povo de Israel lá, que saiu do Egito rumo à terra de Canaã. E aí, nessa visão sobre o futuro, esquece do aqui e agora, né? Da onde você está vivendo. E talvez esse seja o maior motivo que as pessoas se esquecem de cuidar do meio ambiente. É interessante isso aí, bem colocado isso, né? Pode falar. Como dizia minha avó, quanto pior, melhor, né? Sinal de que Jesus está voltando. E eu lembro que eu conversava com ela, né? Depois que comecei a fazer biologia, né? E tentar entender isso. E ela muito, assim, ingenuamente também acreditava, né? Que o importante era salvar almas, né? E as condições onde as pessoas viviam não era importante, né? Mas eu sempre me lembrava o Pai Nosso, né? Que fala, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, e não fique esperando só o reino, mas que a gente possa trazer um gostinho do reino pro aqui e agora, né? Parece que há uma contradição, porque o reino de Deus, agora falando teologicamente, já veio e ainda virá. Sim. E às vezes as pessoas se esquecem do reino de Deus que já está aqui entre nós, como você citou aí na oração do Pai Nosso. Sim, né? sim. Muito orada, muito falada, rezada, mas pouco vivida. Sim. Essa é a nossa triste realidade, eu falo agora no meio cristão evangélico. Né? E é isso mesmo, né? O pessoal preocupado, nessa visão teológica,
quando as coisas estão se destruindo, é sinal da volta do Cristo. Então, tipo assim, deixa acabar mesmo, porque é sinal que Jesus está voltando, a gente vai para o paraíso, tá? Sim. Uma interpretação equivocada, né? Infelizmente não é só com a questão do meio ambiente, né? Acho que todo tema mundano, entre aspas, a igreja não abraça, tem essa dificuldade de abraçar, né? Muito por conta dessa leitura de mundo, né? De teologia. Tá, e aí, voltando agora, você entrou em contato com a Rocha? Sim. E aí entramos em contato com a Rocha em Portugal, ela nos colocou em contato aqui no Brasil, e por coincidência éramos um grupo do estado de São Paulo. Eu estava em São Carlos, tinha um amigo que estava em Ribeirão Preto, outros aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e a gente começou a sonhar em ter uma organização ambiental e cristã no Brasil, porque até então, assim, existiam organizações e iniciativas que cuidavam do meio ambiente, evangélicas, mas não existia até então uma organização Eram que mais o foco... leigos? Eram mais leigos, assim, tipo, vamos supor que eu seja um cristão e eu prezo pelo meio ambiente, eu vou cuidar. Mas não tinha uma organização assim, né? Tinham pessoas, por exemplo, a Igreja Luterana já fazia isso há muito tempo, né? Porque faz parte do DNA dela. A Igreja Metodista também tinha ações socioambientais por conta do DNA dela. E tinha organizações, especialmente no Nordeste, que lidavam com os sertanejos, e aí, por conta, né, de uma demanda existencial lá da seca, eles tinham que lidar também com as condições ambientais onde aquele povo vivia. Então, eles também trabalham com a questão do meio ambiente. Mas não existia nenhuma organização que o foco fosse educação ambiental para evangélicos. E aí, em 2006, nós fundamos oficialmente a organização no Brasil, e ela existiu de 2006 até 2019. Qual o nome da organização? Chamava A Rocha Brasil. A Rocha Brasil. Não é uma palavra só, a Rocha. No Nordeste tem uma rocha, né? A gente brincava que é A espaço Rocha Brasil. E foi muito bacana, assim, porque na época eu viajei o Brasil todo e eu conheci diferentes territórios, né? Tive o privilégio de conhecer quilombos, territórios indígenas, ribeirinhos, periféricos por todas as regiões do Brasil. Então, eu conheci muito da igreja evangélica e de onde essas igrejas estavam localizadas e quais eram suas demandas ambientais, assim. Então, foi uma experiência muito bacana. Você citou algo interessante aí, que teve um local que você visitou que tinha problema lá com o meio ambiente, que era mais evidente ali, né? Eles viviam com algum problema ali. Lá você via que os evangélicos tinham uma preocupação maior? Não. Mesmo vivendo naquela situação, tendo consequências por causa da situação do meio ambiente, ainda assim não eram conscientes na Não, infelizmente não. Assim, a gente, tanto que o trabalho da Rocha era justamente fazer com que a igreja local olhasse ao redor e olhasse para as pessoas, para as condições ambientais onde elas estavam vivendo e considerasse tudo isso no seu trabalho de evangelismo, né, e de cuidado espiritual. Mas eu não estou lembrada de nenhuma igreja que tivesse realmente se envolvido por conta própria, assim, do cuidado do meio ambiente. Tem por exemplo, eu lembro que quando eu fui para Natal, a gente conheceu uma cidade chamada Felipe Camarão. Eu não sei como está agora, mas lá em 2008, 2009, quando chegamos, era uma região, um bairro, que tinha os piores índices de violência do estado, da cidade ou do estado, não lembro bem. E era o bairro que mais tinha igreja evangélica. Eram mais de 70 igrejas evangélicas num bairro pequeno, assim, né? Eu lembro que eles falavam que tinha igreja que dividia muro, assim, uma do ladinho da outra. E aí eles criaram uma associação que chama Aleph, porque eles perceberam, assim, que existia um mundo evangélico ali, mais de 70 líderes e comunidades de fé, mas não estava fazendo diferença alguma. Na sociedade, né? Na sociedade. Quando você fala de violência, não era só violência contra a natureza, era violência contra a natureza humana mesmo, né? Seres humanos brigando entre assassinatos, né? Pobreza extrema e um ambiente totalmente degradado, né? Então, apesar do número enorme de evangélicos ali presentes, eles não conseguiam fazer essa conexão de fé e meio ambiente. Né? Parece que estavam no mundo, mas isolados do mundo, né? Sim. Parece uma contradição com os evangelhos, né? Porque Jesus, quando vai orar pelos discípulos, ele fala, Pai, não peço que os tires do mundo, né? Mas que os livre do mal. E ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. E uma luz não pode estar escondida. Então,
Parece que é uma contradição teológica quando um pastor na sua comunidade religiosa fala que as pessoas têm que se isolar do mundo, né? Como se fosse essa dicotomia entre pessoas e mundo. E, na verdade, Jesus falou que nós deveríamos permanecer no mundo para iluminar o mundo, né? Não, e Jesus foi o nosso grande mestre e exemplo de como se relacionar com o mundo, né? E aí, falando do mundo ambiental, a gente percebeu durante essa caminhada que as pessoas, os evangélicos, né, tinham muita dificuldade em pensar cuidado ambiental a partir dos evangelhos. A gente lembra de passagens bíblicas no Velho Testamento, né? Ou a criação do mundo, depois teve a enchente, não é? O dilúvio. O dilúvio. Tô com o Rio Grande do Sul na cabeça. O dilúvio, aí o jubileu da terra, tem um monte de... que a gente tem isso na memória, mas quando chega nos evangelhos, a gente tem muita dificuldade. Porque nos evangelhos não está separadinho. Jesus... ele vivia, né? Ele veio mostrar a prática do que estava escrito no Antigo Testamento. Não era assim, né? agora você é jardineiro, agora você é mestre. Não, ele, tanto que para contar, né, para evangelizar, para contar as histórias, ele usava os elementos naturais, né? E aí, a gente vendo essa dificuldade das pessoas enxergarem o cuidado ambiental nos evangelhos, a gente lançou um livro pela editora Ultimato, que chama Jesus e a Terra, a ética ambiental nos evangelhos. Legal. Que vem justamente mostrar, olha, Jesus, ele é o cara que nos mostra como é que a gente deve cuidar da terra. E existe, sim, um cuidado ambiental nos evangelhos. Apesar de a gente ter essa dificuldade de enxergar, tá ali. Como você fala aí, eu lembrei, né, das falas de Jesus. Observai os lírios do campo, sim, né, que não semeiam, né? Sim. Por que andais ansioso, né? Se as aves, né, também não, se alimentam. Jesus, se o pai assim, alimenta as aves, vai alimentar você também. Ele é o exemplo de vida simples, né? Nada era dele, tudo era emprestado. E eu acho que ele é nosso grande exemplo, assim, de estilo de vida, né? É interessante. Bom, nós estamos falando aqui do Brasil e eu quero trazer alguns dados aqui, porque você, conversando aí na sua fala, me faz pensar em algumas provocações que eu quero levantar agora neste momento. Vamos lá. O Brasil, eu andei dando uma pesquisada, tem umas colinhas aqui, mas acho que dá para ir de cabeça. Se eu errar, você me fala, tá bom? Estava pesquisando, no Brasil, 86% aproximadamente das pessoas são cristãs. É cristã, a gente acredita, pessoas que acreditam em Deus, né? São cristãs, tá? Era para ter, pensando biblicamente, como você citou os evangelhos, o Antigo Testamento e tal, era para ter um cuidado muito especial com o meio ambiente. Sim. Mas a gente vê que se fala constantemente sobre o desmatamento na Amazônia, tem a queimada lá no Pantanal que acontece... Está acontecendo atualmente. Agora, sim. Recentemente nós tivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul que ainda não acabou, sim, né? Que é a enchente lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, tem cristãos em todos os estados brasileiros. É um país cristão. A proposta tem um Cristo Redentor lá de braços abertos no Rio de Janeiro, simbolizando o cristianismo no Brasil, embora o estado seja, na teoria, na Constituição, um estado laico. Qual a relevância, então, do cristianismo no Brasil, uma vez que eles não estão preocupados? E eu louvo a Deus, e a você e o pessoal da equipe aí que trabalha, que tem essa vocação de trazer atenção para o povo evangélico acerca do meio ambiente, dessa teologia equivocada. Por que será, mais uma vez eu volto naquela pergunta quase, né, inicial, né? Porque se há tantos cristãos no Brasil, por que esse esquecimento com o meio ambiente se... Obviamente, acreditam que Deus é o criador do universo. E se Deus é o meu criador, é o nosso criador, eu tenho que cuidar das coisas que ele criou, se eu sou professo filho de Deus. Sim. Então, isso me fez lembrar de uma história que eu sempre gosto de contar, assim, lá em 2003, 2004, não lembro exatamente, quando a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, acho que foi o primeiro mandato dela, a gente teve contato com o pessoal da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, né? E fomos lá, na época, apresentar a proposta da Rocha, né, da organização para o Brasil, ainda não era uma organização formalizada, e fomos conversar com o diretor de Educação Ambiental do Ministério. E fomos apresentar a proposta da Rocha, que era de fazer educação ambiental dentro das igrejas evangélicas. E aí o diretor, ele ficou muito surpreso, ele falou, nossa, que bacana que vocês existem, porque a gente tem muita dificuldade em dialogar com a igreja evangélica no Brasil. A gente faz um monte de material, campanhas, mas a gente não consegue adentrar nas igrejas e fazer educação ambiental. E a gente sabe que se 1/3 do que se dizem cristãos evangélicos no Brasil fizesse alguma coisa pelo meio ambiente, a gente teria uma outra realidade,
né? E aí ele continuou falando que ele não era evangélico na época, e aí ele continuou falando da Bíblia pra gente, né? Eram pedras clamando ali, né? E ele falando, olha, eu sei que vocês acreditam num Deus criador e a gente só não entende por que vocês não cuidam daquilo que o seu Deus criou. E ele continuou falando que... Ele falou, aqui no Ministério a gente tenta fazer uma educação ambiental emancipatória e crítica. E aí a gente não adestra as pessoas, a gente quer mudar valores. Conscientizar, né? A gente quer mudar valores na sociedade para que um dia esses valores se transformem em ações práticas. É isso que a gente busca, né? Só que, assim, é um desafio mudar valores, né? E quando a gente olha para vocês evangélicos, vocês têm todos os valores transformados. A partir do momento que você se converte, os seus valores também são transformados, né? E vocês acreditam em um Deus criador. Então, a gente não entende... Vocês já estão no meio do caminho do que a gente tem buscado fazer aqui no Ministério. Então, a gente não entende por que vocês não têm atuado. A gente está aqui batalhando para mudar a sociedade e tem um segmento dentro dessa sociedade que já tem os valores transformados. Já pensa praticamente igual, mas está faltando ainda alguma coisa. Está faltando a ação. E a gente não entende por que vocês não estão atuando, vendo tudo que tem acontecido e tem impactado vocês diretamente, os mais vulneráveis, os pobres, os oprimidos, as viúvas, os órfãos, como diz na Bíblia, e vocês não têm feito nada para cuidar dessas pessoas e do ambiente onde elas vivem. E aí, assim, foi um tapa. Um tapa, assim. E a gente falou, né, a gente também não entende. Então, por isso que a organização existe, para a gente tentar mudar um pouco essa realidade. E aí, a Rocha, ela encerrou em 2019, mas em 2017 foi criado um outro movimento chamado Movimento Renovar Nosso Mundo Brasil, que também é um movimento internacional. Vocês romperam com a Rocha ou deram prosseguimento com o novo nome? A Rocha era uma ONG. Era uma ONG. E nós éramos parte desse movimento. Tá. Essa ONG era vinculada ao movimento lá de Portugal, como você citou? A Rocha é uma grande família internacional. Então, existe a Rocha em vários países. Ainda existe a Rocha em outros países. Aqui no Brasil, agora mudou para o que você estava dizendo agora, que é então, Renovar Nosso Mundo agora. No Brasil existiu de 2006 até 2019, como a Rocha, né? Só que em 2017 foi lançado um movimento chamado Renovar Nosso Mundo Brasil, que não era da Rocha. A Rocha fazia parte do movimento, porque o movimento tem um outro formato. É um grupo de pessoas, igrejas, organizações que entendiam que era importante trazer fé e meio ambiente para o diálogo, para a igreja evangélica. Então, a Rocha fazia parte desse movimento. Aí, em 2019, a Rocha encerrou suas atividades, mas o movimento continua existindo. E aí, em 2020, eu entrei como mobilizadora nacional do movimento no Brasil. Então, o movimento existe desde 2017 e até então a gente tem essa demanda de continuar fazendo o que a Rocha iniciou, que é tentar converter a igreja evangélica para o cuidado do meio ambiente. Então, o seu trabalho, de maneira mais direta, não é só vir somente no podcast falar, né? Como Também. você disse a primeira vez, né? Também faz parte. Faz parte. Mas você viaja pelo Brasil inteiro, então, visitando igrejas evangélicas e tentando alertá-los sobre o assunto? Esse é o grande objetivo. A gente só não tem recurso financeiro para isso, né? Agora, pelo movimento Renovar Nosso Mundo. Então, a gente tem uma atuação muito virtual e a gente tem membros filiados ao movimento. O movimento é aberto para filiação, então todas as pessoas, igrejas, organizações que querem caminhar mais próximo, querem trabalhar de forma ativa, conectando fé e meio ambiente, pode se filiar ao movimento, porque a gente tem pessoas especializadas, a gente tem material, a gente tem oficinas e a gente acaba se inspirando, né? Quando a gente se junta, então a gente vê muito o testemunho e também as pessoas falando, nossa, eu achei que só eu tinha essa preocupação. E quando eu chego num grupo que é nacional, com outras igrejas, que bacana, isso me fortalece. Então, o movimento é aberto para qualquer pessoa, organização e igreja evangélica que queira caminhar nesse sentido. Né? Ele é voltado mais para a igreja evangélica, mas qualquer pessoa pode estar engajada nesse movimento, né? A gente tem em qualquer denominação, né? A gente tem esse recorte, né? Porque, assim, a igreja católica faz esse trabalho incrível. Né? Parabéns, né? Os irmãos católicos aí, os cristãos católicos, né? Se não tivesse esse trabalho da igreja católica, né, de anos, acho que a gente teria uma outra realidade. Já tinha sido extinto, né? E aí, assim, então, essa mobilização da igreja evangélica, ela é recente. E, assim, desde 2002 que eu tenho atuado, ainda é muito lento e muito
pequeno, assim, a atuação da igreja evangélica, né, se comparado à igreja católica, mas tem acontecido. Então, o movimento, ele quer ser também uma grande vitrine de igrejas evangélicas que estão atuando, sim, pelo cuidado do meio ambiente. Diretamente nesse cuidado aí, então, né? tem igreja que abriu tem participado de fórum, tem igreja que tem conselheiro no Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem igreja que tem adotado praça, tem igreja que aboliu o copinho descartável, tem igreja que é ponto de coleta, tem igreja que é parceira de cooperativa de recicláveis na sua cidade. E vocês se reúnem só virtualmente ou tem uma reunião fisicamente mesmo, que vocês se reúnem para conversar, para ajustar detalhes? A gente tenta se reunir uma vez no ano, que é o nosso encontro nacional. Mas como a gente tem membros filiados espalhados pelo Brasil, a gente tem tentado também que essas pessoas se reúnam. Então, por exemplo, a gente está na cidade de São Paulo. Vocês vão criando células nos lugares? A gente chama de pequenos núcleos, né? Então, a gente tem pessoas aqui na cidade de São Paulo e igrejas que são filiadas ao movimento. Então, a gente tem tentado que essas pessoas se unam e tentem agir conjuntamente dentro de uma demanda de uma cidade específica, né? Que é mais fácil o trabalho assim. Tá. Vamos entrar um pouquinho mais aqui na questão do meio ambiente, questão que está acontecendo, porque eu lembro quando eu conversei com você lá no congresso que a gente se conheceu, você falou que já não se fala mais em preservação, mas em adaptação. Você lembra que você falou isso? Nós estávamos conversando sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, e falou, olha, eu não sei se vai mudar essa situação, né? Agora a gente já se fala mais em adaptação. E quando se fala muito em meio ambiente, por exemplo, quem mora nas grandes capitais, pensa na Amazônia, tá? No Pantanal. E esquece que o meio ambiente é o local onde você está inserido. Então, a minha casa, eu posso, ao reciclar o meu lixo, não sei se eu estou certo, mas eu acho que sim, né? Eu já estou cuidando do meio ambiente. Eu quero que você fale mais sobre isso, mais sobre o que está acontecendo no mundo com respeito a isso, aos alertas que a ciência está trazendo, tá? Para o pessoal acordar um pouco aí, tá bom? Eu estava vindo para cá, eu estou falando mais com você agora também. Pode falar. Mas eu estava vindo para cá e estava ouvindo a CBN e, por incrível que pareça, estava falando sobre o meio ambiente. Estava falando que o aquecimento global faz com que as geleiras derretam-se, obviamente, né? E o nível do mar aumenta. Está subindo. E alguns estados aí já estão adotando medidas para tirar as pessoas próximas da praia, que moram ali próximo, né? Porque a tendência é alagar tudo, né? Sim. Acabarem com as praias que existem por aí. Fala mais aí sobre isso aí, por favor. O que a gente tem já é ciência, é fato, né? A gente não está mais lidando com estatística. Agora é real, né? É real, então, assim. Então, o pessoal fala pro pessoal de casa para acordar, gente. Não é mais ficção, né? Em 2030, 2000... Não, gente, já chegou esse momento. A gente chegou no momento crucial de que ou a gente faz alguma coisa ou as coisas vão de mal a pior. A gente chegou naquele ponto de... Ou a gente age, ou a gente entrega tudo mesmo. Ou morre, né? Tipo assim, vai morrer consequência dos nossos erros, né? Mas há esperança. Então, assim, o que a gente fala agora é que o momento é de mitigação, de tentar diminuir o impacto, especialmente na vida daquelas pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, e também de adaptação. Então, a gente precisa ajudar as pessoas, cidades, os governos a se adaptarem ao que é real. As enchentes, elas vão continuar, infelizmente. E elas vão aparecer em maior número e em maior frequência. Então, assim, os impactos serão os piores possíveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar morando pegando, infelizmente, o exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? A gente vai continuar degradando a floresta que margeia o rio, porque eu estava vendo também uma reportagem que falava sobre isso, né? Que no Rio Grande do Sul, ele só tem 7% de Mata Atlântica. Isso é muito pouco. E lá também tem os pampas, né, gaúchos, que eles têm menos da metade do original. Então, quer dizer, por conta da agricultura e também do desmatamento, né, que isso acaba resultando, não há mais vegetação quase nativa. E aí, quando tem uma enchente, o rio invade e ele vem com força total. E aí, eles mostraram isso. Nos espaços onde tinha um pedaço de floresta na margem do rio, a água entrou, mas o impacto foi muito menor, né? As casas ficaram ali, que estavam do ladinho do rio. E onde não tinha floresta, as casas foram devastadas, como a gente viu. E a gente tem falado agora que uma cidade inteira vai ter que ser deslocada, ela não pode mais existir naquele espaço, porque as enchentes voltarão, né? E é uma realidade, não tem mais como lutar contra isso, né? Haja vista que teve gente que voltou para as casas, né?
para suas casas. E agora, acho que foi ontem de ontem, choveu de novo. E vai chover ainda mais essa semana. E eles teve que sair de novo. Eu vi a reportagem de uma senhora falando, nossa, eu tinha acabado de limpar minha casa e agora voltou a encher de novo. Ou seja, o problema não está solucionado. Não. E pelo que você está dizendo aí, não vai resolver tão... vai ter que sair mesmo de lá, né? Algumas pessoas. Então, acho que o que as pessoas precisam entender, assim, que a gente está no momento onde os eventos climáticos extremos, que é isso, né? Chuva por muito tempo que alaga tudo, ou queimadas, como a gente teve ano passado, por exemplo, no norte, né? Nos territórios amazônicos, né? Uma seca histórica, sempre tem seca. É natural, lá tem a seca e depois tem a cheia. Mas não uma seca daquele jeito. E aí, muito fogo, onde as pessoas ficaram impossibilitadas de respirar. Né? Isso aconteceu o ano passado. Né? E assim, a pesquisa que foi feita é que esse ano a seca vai ser ainda mais severa. Nossa. E a gente tem visto, por exemplo, já fogo no Pantanal. É normal acontecer essas queimadas? É por conta da seca. Mas o que a gente tem visto é que a seca ela tem se adiantado. Tá. Vou fazer um parênteses aqui, não perca aí o que você está dizendo. Essas queimadas são provocadas naturalmente, né, por causa do desmatamento, ou alguém, como eu falo? Provocou, de maneira criminal, vai lá e coloca fogo. Ou de maneira despretensiosa, uma pessoa que fuma, pega a bituca do cigarro, joga lá no meio da estrada e de repente o vento leva e... Eu acho que tem de tudo. Mas essa seca, ela acaba gerando muito fogo, que é um fogo natural. Não sei se é natural, porque no Cerrado, o único fogo natural acontece mesmo no bioma Cerrado, né? Que o fogo aparece. Mas no Pantanal e na Amazônia, o que acontece muito é que o pessoal aproveita a época de seca para queimar, para virar pasto e para plantar alguma outra coisa. Porque é muito difícil você queimar em época de umidade, né? Porque a vegetação está úmida, o fogo não pega. Então, eles aproveitam a época de seca para limpar o terreno. E aí, só que está tão seco que eles não conseguem controlar, porque eles querem fazer uma queimada controlada. Só que está tão seco que eles não conseguem controlar e aí vira aquele desastre total, né? Então, no Pantanal, a gente tem mais de 800, estava vendo agora, focos de queimada. Né? E o pessoal não dá conta de acabar com isso. E, assim, é uma época que não acontecia, adiantou. Então, a gente tem Entendi. Tá fora de época também, todo né? mês de junho e julho, que é época de seca, para queimar. E a gente teve um recorde, né, nos anos anteriores, e a gente já conseguiu alcançar esse recorde. E as consequências dessa queimada é o quê? Os animais que morrem, o que mais provoca? A gente perde a biodiversidade local, né, os animais que morrem, a gente perde a vegetação, mas a gente também perde saúde humana, né, porque essa fuligem vai para o ar, as pessoas que moram ali começam a respirar, não conseguem respirar, especialmente as crianças e idosos têm muito dificuldade em respirar, e a gente aquece ainda mais o ar, né? Aí a gente acaba acelerando o que a gente chama de aquecimento global. Porque a gente libera gás carbônico para o ar e isso aquece e aí isso causa os eventos climáticos extremos. É isso que a gente tem visto, né? Por isso que a gente é contra as queimadas. Então esse assunto é muito sério. E é interessante que você falou que as pessoas, às vezes, provoca mesmo, né, a queimada, né, para poder plantar ali, né, o que ele quer cultivar ou para fazer pasto, como você disse. Mas parece que não é uma economia inteligente fazer isso, né? Não. Para não falar outro nome aqui, eu tentei ser mais... coerente aqui na fala, né? Para não ofender tanto, né? Porque se você quer lucrar com a terra, você precisa preservar a terra. Há pouco mesmo você citou na nossa conversa aqui que na Bíblia tinha o ano do jubileu, que era o descanso da terra, né? Ou seja, o cultivo da terra. A pessoa que planta, ela tem que ter uma consciência que ela tem que preservar aquele, né? Aquela terra que ela cultiva ali, dar descanso para a terra. E eu não sou agricultor, né? Mas quem é, e você que mexe com isso, sabe muito bem como lidar com a terra, né? É por ganância, né? A gente quer mais e mais e mais. E aí o que acontece? Bom, todo mundo conhece pasto, né? E uma vez que virar pasto, dificilmente vai virar outra coisa. Porque é tão degradado aquele espaço onde a gente cria os bois e as vacas, que dificilmente a gente consegue uma recuperação. Recuperação? Mas aí é trabalho a longo prazo, né? Então, aí eles colocam as suas monoculturas, infelizmente, que também são um jeito de plantar que acaba degradando o solo. Um tipo só de espécie plantada ali acaba degradando o solo. O tempo inteiro, né? E aí, aqui não está dando mais para criar boi e vaca, não está dando mais para plantar o que a gente plantava. Então, a gente precisa de um novo espaço.
E aí eu vou lá e queimo para abrir mais espaço. Só que eu não tenho esse cuidado de restaurar o que eu degradei. Então, vai só aumentando a quantidade de terra sendo degradada e não cuidada, né? E aí gera um efeito borboleta, né? Porque aí é extinção de animais, meio ambiente que polui mais ainda a questão da respiração. Sim, E o lucro vai diminuir, né? É sim. obviamente, né? Ele pode lucrar durante 1 ano, 2 anos, mas depois vai colher a consequência daqueles erros que É a por pessoa isso, está cometendo ali, por né? isso que a gente fala que, por exemplo, onde tem terra que tem quilombolas e tem indígenas, são terras protegidas. Eles plantam, eles criam os animais, mas é um outro jeito de fazer e são populações grandes, não são grupos pequenos muitas vezes, né? E eles se alimentam de tudo que a terra dá e de um jeito muito cuidadoso, né? Então, é um modelo que a gente poderia replicar. A gente tem, por exemplo, a agricultura orgânica, a gente tem as agroflorestas, que é um jeito de plantar fazendo uso do que a natureza, que a própria natureza nos ensina. Então, plantando coisas de comer junto com a floresta, né? No jeito que a gente não vá ter que eliminar um para plantar outra coisa, né? Mas o que a gente vê é o contrário, né? As pessoas matando os povos originários, né? Que nós chamamos de Sim. índios, né? Pegando a terra deles, protegidas pela Constituição e Uhum. causando uma desgraça total no Brasil e no mundo inteiro, né? Sim. E a gente está falando aqui de nível Brasil, né? Se constar no mundo, que o mundo inteiro está É, preocupado com isso, né? Dentro do movimento Renovar, a gente tem um grupo de trabalho, a gente trabalha em grupos de trabalho, né? A gente tem grupos de trabalho, hoje a gente tem 4 grupos. Então, é o grupo de trabalho teológico, a gente tem um grupo de trabalho resíduos, o grupo de trabalho água e agrofloresta, e a gente tem um grupo de trabalho povos originários e comunidades tradicionais. Uhum. Que, para nossa grande alegria e privilégio, a gente tem irmãos e irmãs indígenas e quilombolas filiados ao movimento e que participam desse grupo de trabalho. Então, eles é um espaço de escuta. Eles Aham. que falam para a gente como é que a gente pode, por exemplo, sensibilizar e mobilizar a igreja para as questões indígenas e quilombolas, né? Então, a Quais gente... as dicas que eles dão? Passa aqui pro pessoal aí. Vamos Ah, aprender com eles, né? eles falam muito, por exemplo, são indígenas e quilombolas que são evangélicos, Aham. né? E eles conseguem fazer a conexão das duas coisas. Eles não abrem mão Da da cultura? Aham. cultura, né? Interessante isso aí, né? E eles conseguem conectar a sua espiritualidade, né, cristã com a cultura deles, de um jeito muito bonito. E o que eles trazem para a gente é que, assim, o exemplo do bem viver. Como é que essas comunidades vivem e convivem com o meio natural de um Uhum. jeito onde todo mundo ganha e não um perde e o outro ganha, né? E aí o que a gente tem tentado é levar isso para as igrejas evangélicas. Primeiro, para as igrejas evangélicas olharem para esses irmãos e irmãs de um jeito não preconceituoso, que Aham. infelizmente a Começa gente por aí já também, né? e também da igreja evangélica se envolver na luta que eles têm enfrentado nesses anos todos, né? De extermínio, de morte, de perda de território. Então, está mais que comprovado que onde tem quilombola e onde tem indígenas é uma terra protegida. Né? É mais difícil a gente degradar. É Uhum. claro que tem exemplos, por exemplo, na Amazônia, que o garimpo vai e mata ou compra e acaba usando uma terra que não é dele, né? Aham. Mas, assim, de forma geral, onde tem essas pessoas é um território mais protegido do que se não tivesse. Né? Aham. Você que está ouvindo aí o podcast, faz parte de uma comunidade religiosa. Você já ouviu algum sermão, alguma palestra na sua comunidade religiosa do pastor incentivando você a cuidar do meio ambiente? É Na sua difícil. comunidade religiosa, será que há uma reciclagem do lixo que é produzido ali? Uhum. Né? Plástico no seu devido local, né? Ou, sei lá, tem muita coisa que dá para fazer para você Sim, preservar o meio ambiente sem precisar viajar para a Amazônia, né? Você cuidando sim. aqui do seu local, você vai estar cuidando automaticamente do planeta de maneira geral, né? E uma coisa que a gente fala é que as pessoas acham que é isso, né? Que a minha igreja quer se envolver com o meio ambiente. Então eu preciso criar um ministério do meio ambiente dentro Aham, da minha igreja, né? Falando das igrejas que usam o termo ministério, né? aham, Não necessariamente, né? A gente pode falar sobre meio ambiente dentro dos grupos infantis, dentro dos grupos de pessoas adultas, dos idosos, dentro da própria prática da igreja, como, por exemplo, eliminar os copos descartáveis ou
precisa ainda imprimir boletim, Aham. né? Por que não imprimir em papel reciclado ou não mais imprimir, usar QR Code, né? Que já você pega o PDF. Usar as mídias digitais, né? Que ajuda Esses bastante. dias, por exemplo, uma afiliada do Movimento Renovar, ela pediu ajuda porque na igreja dela eles usam aquele kit de ceia, que vem o cálice de plástico e Aham. em cima vem uma tampinha, vem Já tudo pronto ali, alumínio né? e vem um pedacinho de pão, Aham. né? E assim, você está gerando um resíduo enorme, né? Dependendo do número da igreja, de pessoas daquela igreja, uma vez por mês você está gerando esse resíduo, que é o cálice de plástico, em cima tem uma tampinha de plástico, tem uma embalagem ali de alumínio, e aí eles estão interessados em trocar isso, substituir para que a ceia também faça mais sentido, né? Que a ceia também possa celebrar o cuidado ambiental, né? Então, assim, resíduo zero nessa igreja. Então, eles vão começar, talvez, a usar cálice de vidro. E também compartilhar o pão, né? Onde as pessoas vão lá e cada um pega um pedacinho. E aí não vai ter resíduo nenhum. Tá vendo que pequenos gestos fazem toda a diferença, né? Sim, sim. O que falta mesmo é conscientização, né? E eu acho uma coisa que é importante, que a gente fala muito, que o líder da igreja, ele é um grande formador de opinião. E Verdade. alguns... Professor, né? Líder de igreja. E alguns acabam usando isso para o mal, né? Infelizmente, como a gente tem visto. E alguns não têm noção disso. Mas o que a gente percebe é que assim, generalizando, né? Mas que quase em todas as igrejas sempre vai ter alguém que tem uma afinidade maior com o meio ambiente, com o meio natural. Uhum. E muito provavelmente a gente ouviu muito isso, assim, de que a pessoa também estava nessa vida dupla, de não conseguir conectar As duas as coisas. duas coisas. Trabalha com biologia, né? Mas não consegue conectar com sua espiritualidade. É a profissional e tem um momento na igreja, não consegue conectar as duas coisas. E porque o seu líder nunca falou a respeito, né? Então a pessoa fica às vezes um pouco insegura, né, de se envolver no movimento ambiental, falar sobre o tema na igreja, na falar comunidade, sobre né? o tema, porque o seu líder espiritual nunca tocou no assunto, né? Então o que a gente fala é assim, liderança, fale, pelo menos em um momento, em púlpito, né? Dê espaço para que as pessoas entendam que é sim parte da missão da igreja cuidar do meio ambiente. A gente não está inventando moda, a gente não está criando texto dentro da Bíblia, a gente está lendo a Bíblia. A Bíblia começa com jardim e termina com uma cidade-jardim. Então, de cabo a rabo a gente está pensando, e a Bíblia está falando sobre a questão do meio ambiente, o cuidado ambiental, mordomia ambiental, teologia da criação, seja lá qual o termo, né, que cada igreja quer usar. Ecoteleologia, né? O termo usado aí. Também. Então, é bíblico, sabe? A gente só precisa partir para ação, né? Como o diretor de educação ambiental nos disse, né? Por que a gente não age se a gente tem os valores transformados? Uma boa reflexão aí, né? Sim. Eu creio que a nossa conversa está muito boa aqui, nós já estamos caminhando já para o nosso encerramento. Nossa, que rápido. Né? Passa muito rápido. Já estamos indo quase para as considerações finais. Você citou aí vários exemplos que as pessoas podem dar, né, podem fazer, para que o meio ambiente seja um local mais, pelo menos, para a gente preservar o que ainda resta, né? O que ainda resta, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Por exemplo, na minha comunidade que eu cresci, religiosa, não sei se você já ouviu falar, durante muito tempo fui adventista do sétimo dia, Sim. e tem o Clube de Desbravadores, que é os chamados escoteiros, né? Da igreja. E a gente ia para acampamentos. Então, tirava aqueles grupos de jovens, a gente ia para acampamento, mas eu não me lembro de uma conscientização assim, mais ampla sobre o meio ambiente. Embora a gente cuidasse da natureza, era mais como uma vida no campo. Parece que o desbravador é mais... É como se fosse um indígena, é como um índio vive no campo. Então, era mais ou menos isso. Mas não tinha tanto uma conscientização sobre o meio ambiente, como você está falando de uma maneira mais ampla, né? Fica uma dica aí para os adventistas, né? Que já tem os escoteiros aí. Comece a ensinar isso aí nas unidades, né? Dos desbravadores aí. Eu tinha uma vizinha adventista quando eu era pequena. E eu achava o máximo, porque de tempos em tempos eles iam para um sítio, uma fazenda, algum lugar. Fazer acampamento, né? Nossa, era o que eu queria, né? Porque era uma imersão na natureza, aí não comia carne, aí tinha contato com hortas e cuidado com os animais, né? Eu falei, gente, que incrível, eu quero ser adventista também. Eu lembro de um curso de sobrevivência que eu fiz em Salvador.
no meio da natureza lá, a gente teve que comer o que tinha lá no meio do mato, dormir no meio do Olha que mato, né? legal. Aprender usar bússola no meio do Uhum, mato, na madrugada. A gente foi achar uma casa de João de Barro lá no meio numa árvore que tinha lá, que eles fizeram umas prendas pra gente. Então era muito legal. Então os adventistas já tinham esse contato com a natureza, mas eu acho que falta um pouquinho mais de conscientização uhum, fora do acampamento, eu uhum. acho, né? Eu Talvez falo, conectar também com a Bíblia, né? conectar mais com a Bíblia, né? Porque parece que é uma coisa. E é interessante, viu? Que é um órgão da igreja, os Uhum, desbravadores, né? No caso dos adventistas, mas às vezes recebe pouco apoio da comunidade local. uhum. Entendeu? Então, aquela pessoa que se preocupa um pouquinho com o meio ambiente, com os jovens, vai lidar com isso, lidar com o clube de desbravadores. Mas não é um cargo, assim, muito cobiçado pelos membros da igreja, entendeu? Sim. Porque dá trabalho, cuidar de criança, levar para acampar, sofre um pouquinho no meio do mato, é chuva, é sol, que você vai, né? Uhum. Sofrer ali. E nem todo mundo quer, embora os jovens gostem de aventura, né? Então Eu fica uma dica aí. trabalhei Né? com 2 grupos de escoteiros ligados à Igreja Evangélica aqui em São Aham. Paulo, um grupo da Igreja Metodista, e lá no Sul, em Joinville, também ligado, não lembro qual é a igreja, luterana talvez, ou presbiteriana. Então, eles tinham já esse chamado, porque esse contato com a natureza é o DNA também dos escoteiros, né? Aham. E aí eles vinham com a parte bíblica. A nossa proposta era levar a parte bíblica para contextualizar o que eles estavam fazendo, Aham. né, como escoteiros. E aí era muito bacana ver os jovens e as crianças. Nossa, então é por isso, né? Por isso que eu gosto de tanto ficar em contato com a natureza, por isso que eu acho tão bonito, porque eu tô vendo Deus, a Aham. natureza está resplandecendo o rosto de Cristo também, né? Eu consigo ver Deus aqui nessas coisas tão bonitas e nesse cuidado diário, né? E as crianças, elas conseguem, acho que, entender isso melhor do que os adultos, né? Assim, na minha experiência, é muito mais... elas entendem com muito mais simplicidade e muito mais rápido do que os adultos, né? E realmente, vivendo numa cidade tão poluída, tão agitada como São Paulo, e você tem vários, vamos dizer assim, tem o Horto Florestal, parques, né? Sim. São bem arborizados, né? Tem o Uhum. Parque do Ibirapuera, Horto Florestal, e é um oásis numa grande cidade como São Paulo. E quando Sim. você vai pra lá, eu tenho filhos, e quando a gente leva eles pra lá, eles brincam na grama, correm lá, vê os Uhum. patos, vê tartaruga, vê um monte de coisa lá, macaquinhos, né? E eles se divertem ali. Então, esse contato com a natureza é muito importante para É, conscientização também do meio ambiente, preservar o meio ambiente, né? falando nisso, a gente acredita muito nessa coisa da imersão. A gente entende que as pessoas só vão conseguir ser sensibilizadas quando elas estão imersas numa situação específica, né? Então, quando você quer falar de meio ambiente, você mexe com todos os sentidos daquela pessoa quando você está falando sobre meio ambiente, cuidado do meio ambiental, quando você está no espaço verde. E não quando você está tendo uma sala de 4 paredes só concreto, né? E assim, vai mostrando imagens na tela. Aham. Isso até impacta, mas a gente, e você trazendo informações técnicas, né, e números, isso até impacta a pessoa, mas não causa nenhum tipo de transformação. Agora, quando você coloca a pessoa, por exemplo, em contato quando você vai visitar um grupo quilombola, ou você vai visitar uma aldeia indígena, ou quando você leva a pessoa para visitar cavernas, isso é tão, você mexe com todos os sentidos da pessoa, assim, isso é tão transformador que ela sai muito impactada, porque ela sente, ela cheira, ela ouve, tudo aquilo que você está falando é muito real, né? Muito palpável, né? Ela sente tudo aquilo, né? E ela sente a presença de Deus, né? Eu acho que uma coisa que a gente perdeu na igreja evangélica, que eu acho muito bonito Uhum. para as pessoas que ainda têm isso como disciplina espiritual, é a contemplação, da gente parar, acho que nessa vida louca de cidade grande, de fazer, de status, sucesso, preciso estar ativo e tal, a gente perdeu essa habilidade de parar e contemplar, né? Contemplar o pôr do sol, o nascer do sol, o som dos pássaros, o verde, a chuva, sair para tomar banho de chuva. Ouvir o barulho das ondas do mar, né? Sim, Que acalma, né? Dizem que é um dos melhores calmantes, né? e Tirar o assim, estresse ali. bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou bióloga e eu sempre gostei de ficar no meio da natureza. Mas ouvindo os amigos, né, que têm pouco contato com a natureza, eles sempre falam isso. Nossa, quando eu sou levado para esse contato tão íntimo, né? A Rocha trabalhou muito lá no sul do estado aqui de São Paulo, que tem a Piaí ali, que tem as cavernas, né?
Então, fica a dica, Petar é o espaço, é um turismo barato e é um turismo incrível, que você visita cavernas. E em um segmento de Mata Atlântica que está muito preservado. Então, a gente que é espiritualizado, a gente que acredita em Deus, quando você entra nesse espaço, assim, é muito transformador e é impossível não sentir a presença de Deus. Porque, assim, você não ouve mais nada, você não tem mais aqueles barulhos externos, você só escuta o seu próprio coração batendo, a sua respiração e os sons, pensando dentro de uma caverna, né? E os sons da caverna, assim. E é tudo tão grandioso e complexo e incrível que você fala, gente, quem fez isso? Não foi mão humana, sabe? Quem fez isso? Né? E a gente que acredita no Deus Criador fala, foi meu Deus Criador. Né? Você me fez lembrar de Salmo. E Livro do Salmo 19, verso 1, que fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sim. E faz todo sentido o que você está dizendo, né? Quando você entra na natureza e começa a observar, sentir o cheiro, vai acalmando o seu coração ali, você fala, nossa, isso aqui é muito magnífico. Realmente... E é diferente. Deve ter alguém, né, que realmente criou isso aqui, ornamentou, pensou, arquitetou, né, e mantém isso aqui. Eu acho, Raquel, que dos maiores problemas do ser humano é que ele não se vê como parte da natureza. Eu acho que o homem se vê assim, meio, a natureza está lá e eu estou aqui. Mas eu acredito que nós fazemos parte da natureza. O homem não foi criado do pó da terra, segundo a narrativa do Gênesis, né, da criação. Sim. Eu acho que é necessário ter um olhar assim como integrante da natureza, né? Nós fazemos parte disso. Nós também somos natureza, né? Sim, sim. Aí eu acho que mudaria tudo, né? Acho que a gente faz uma leitura muito distorcida de Gênesis, né? Como se a gente tivesse o controle de todas as coisas. E, na verdade, somos convidados a sermos cooperadores, né? De sermos cuidadores, de sermos jardineiros, né? E não de impor, de explorar, de danificar, né? Mas de viver em harmonia, né? Tendo empatia com a outra criatura, a outra criação, né? E a propósito, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, era para cuidar do jardim. Sim. Não para destruir o jardim, né? Cultivar e guardar. Para cuidar, cultivar e guardar. Sim. Raquel, nós estamos indo para o final. Já? Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, no olho das pessoas que te ouviram, estão te ouvindo aí, né? Para quem está vendo pelo YouTube, quem está no Spotify vai te ouvir. Então, coloque emoção na sua voz e deixa uma mensagem aí de incentivo para eles cuidarem do meio ambiente, para eles se conscientizarem, né? Principalmente o meio evangélico que você está falando diretamente para eles, né? Tá? E depois deixa seus contatos aí, as redes sociais aí, para eles entrarem em contato com o movimento aí. Sim. Por favor. Vamos lá. Bom, então eu vou falar para a igreja evangélica e eu queria só dizer assim que é urgente que a gente se envolva de fato com o cuidado do meio ambiente. Não há mais tempo para a gente ficar inerte, omisso ou simplesmente negar o que está acontecendo. E eu lembro sempre da Bíblia falando que a gente precisa cuidar do órfão, dos oprimidos, das crianças, e é exatamente essa população que tem morrido. Usando, infelizmente, o exemplo do Rio Grande do Sul, se a gente for ver as pessoas que foram deslocadas das suas casas, desabrigadas, os mortos são as pessoas que já viviam em situação de vulnerabilidade, de miséria, de descaso, que tinham que morar na beira do rio. E a gente precisa proteger essas pessoas, né? E só salvar a alma dessas pessoas não é suficiente. A gente precisa fazer com que essas pessoas sintam o gostinho do céu aqui e agora. A gente precisa trazer o reino para aqui e agora. Isso significa justiça. Justiça em todos os sentidos e justiça socioambiental. E eu sempre lembro também de Romanos, né? Que fala que a natureza geme. E a gente tem visto e ouvido a natureza gemer, e as mídias têm trazido isso pra gente. Então, assim, é impossível você tampar os ouvidos para o gemido da natureza, não há mais como. E ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Assim como o diretor de educação ambiental, lá em 2004, já falava isso. Ele aguardava que os filhos de Deus fossem revelados e fizessem a diferença. E ele continua aguardando, e a natureza continua aguardando que a gente se revele. Eu acho que a gente tem essa missão da gente se revelar e da gente transformar, ser sal nessa terra em todos os sentidos, e especialmente também no sentido ambiental. Então,
Há um movimento no Brasil, chamado Movimento Renovar Nosso Mundo, que tem essa proposta de ajudar os cristãos e as cristãs a se envolverem, de fato, com cuidado do meio ambiente. E ajudar também os órgãos públicos, né, as prefeituras e as outras organizações a se envolver também, a fazer, de fato, a proteger quem tem que ser protegido, né, que são os mais vulneráveis no nosso país. E a gente tem uma parcela que não é uma minoria, né? A gente chama de minoria, mas é uma maioria minoria, né? E a gente precisa fazer diferença na vida dessas pessoas. Elas aguardam por isso. É isso. Muito obrigada. Tá isso aí, gente. Então, eu assino embaixo tudo que você falou. Devemos ter consciência da nossa responsabilidade. Aqueles que se intitulam, né, cristãos têm que ter essa responsabilidade de cuidar do meio ambiente, da criação, que é obra-prima de Deus, né? Sim. A natureza, o ambiente no qual nós estamos inseridos. E é o que você falou, o reino de Deus começa aqui e agora, né? Eu só posso complementar? Assim, Pode, fica à vontade. A gente ouve muito assim, que, mas tudo vai ser destruído, né? Agora vai ser fogo. Gente, isso não nos cabe. Não importa se Jesus vai voltar amanhã, se ele vai voltar daqui a 1 hora, como vai ser a destruição de tudo, se vai destruir, se não vai, se o céu vai ser aqui, vai ser em cima das nuvens. Isso não importa, né? Existe um convite à obediência e a gente precisa responder a esse convite, que foi ali firmado na morte de Cristo. Somos convidados a sermos cooperadores na restauração de todas as coisas. Todas as coisas não foram restauradas ainda. E a gente precisa trabalhar nisso. Exatamente. E quem tem que destruir, se for destruir, é o próprio Cristo que tem poder de recriar novamente. Sim. Né? Ele sim. vai recriar o planeta que nós estamos destruindo. Então, vai chegar um momento que não vai ter como fazer outra coisa, a não ser terminar de destruir tudo que tem e renovar. Eu acho que isso vai acontecer, porque ele já sabia que o homem iria destruir aquilo que um dia ele construiu para a gente cuidar e preservar. Então, tome consciência disso, leve mais a sério esse assunto, leve para a sua comunidade religiosa, discuta com seus familiares aí na sua casa, com seus filhos, já comece aí a separar um cestinho de lixo, né, para resíduos, né, aqueles que serão descartáveis, plásticos que serão recicláveis, né, já entregue no local correto, né, para os catadores de lixo, para que você possa fazer a sua parte colaborando aí com o meio ambiente. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Deixe as redes sociais aí, o Instagram do... sim. Renovar Nosso Mundo tem Instagram, é só colocar Renovar Nosso Mundo. A gente tem YouTube, a gente também está no Spotify, a gente tem o site, renovarnossomundo.org. Acho que temos tudo, assim, de mídias sociais, estamos em todas. Então é só procurar ali, nos achar e nos seguir e entrar em contato com a gente. Então faça parte desse movimento, você anotou aí as redes sociais, vai estar aparecendo aí na sua tela. Se você não anotou aí, volta um pouquinho o vídeo, veja novamente ou ouça aí no Spotify, para que você possa aderir a esse movimento e ser uma das pessoas cooperadoras do reino de Deus aqui nessa terra, cuidando e cultivando do planeta que Deus criou. Mais uma vez, Raquel, muito obrigado pela sua disposição ter vindo até aqui. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Obrigada. Que mais pessoas se engajem no movimento para que nós possamos aí preservar o meio ambiente, a criação que Deus nos deu de presente. Né? Quero agradecer a Thaís aí pela técnica, a Amanda, minha esposa, a doutora Amanda, que você já deve ter ouvido, né, e visto o vídeo dela no YouTube, né, a doutora biomédica, que ela está aqui nos bastidores fazendo alguns stories. Ela sempre me auxilia aqui no podcast, faz parte da equipe. O Vitor também, que edita aí os nossos vídeos. Um abraço, Vitor. Acompanhe aí o Instagram dele também, siga ele aí nas redes sociais, e você deve seguir o Liberchat, né, _ podcast, o Spotify. E se você, rapidinho aqui, deseja uma palestra na sua empresa sobre meio ambiente, sobre bullying nas escolas, racismo, só contactar a equipe do Liberchat, que nós estaremos aí levando uma palavra de conforto para você aí, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família, muito obrigado. Tchau, tchau. Muito bom.